O filho da dona Sandra e do seu Altair chegou em Brasília e gostou. Gostou tanto que renovou o contrato para mais um mandato como deputado federal. Agora, ele vai para um novo desafio. Ele assume, em breve, no comecinho de agosto, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Meu convidado de hoje é o deputado federal e futuro secretário, Ricardo Guide. Seja bem-vindo, secretário. Olá, pessoal, uma alegria imensa poder estar aqui hoje participando do Ninguém Morre de Tédio. Sou um ouvinte assíduo e agora aqui participando, né? Então, é melhor ser ouvinte ou participar? O que é mais tranquilo? Eu gosto de participar. Então tá bom. Ricardo, mas gosto de ouvir também. A gente fala muito do dia a dia, né? Quando a gente conversa com políticos, a gente fala do dia a dia. Projetos, o que fez, o que não fez, enfim. E a gente fala muito pouco, às vezes, sobre a trajetória política, né? E tu, por vir de uma família de políticos, né? Que é a dona Sandra, que também teve a sua experiência política, e o seu Altair, que foi prefeito de Criciúma. Quando que tu decidiu que tu ia para a política? Em que momento que aconteceu isso? Acho que desde criança. Sempre gostei, né? Até os meus quase 16 anos, eu fui 10 anos, né, considerando o tempo na barriga, né, porque o pai dizia que eu tinha sido a primeira obra dele como prefeito, né, eu nasci no 9º mês do primeiro ano do seu primeiro mandato, que foi o de prefeito de Criciúma, né, e de lá para cá, nesse período foram 10 anos, né, governando Criciúma, e eu sempre gostei muito de acompanhar ele sempre gostou muito de me levar também, ele tinha esse sonho que eu desse continuidade no trabalho dele, e eu sempre procurei me preparar muito para isso. Então, quando criança, sempre tive essa vontade de continuar o trabalho dele, acompanhava ele na prefeitura, visitando obras, visitando os bairros, né? Tu circulava em reuniões lá pela prefeitura, muito, sempre. Eu me lembro a Copa de 82, eu tinha 5 anos de ver jogos do Brasil lá dentro do gabinete do prefeito. E tenho muitas lembranças, né? Principalmente do segundo mandato. Segundo mandato, você estava com quantos anos? Uns 15? 16, eu cheguei, acho que quando ele assumiu eu tinha acabado de fazer 11 ou 12. Tá. E, deixa eu ver, eu tinha acabado de fazer 11 quando ele assumiu. Meses antes, aliás, tinha 11 e um pouco, e foi até 15 e pouco, né? Então sempre gostei. Bastante, né? E ele sempre gostou muito de me levar junto, né? De que eu acompanhasse. E eu sempre tive junto ao lado dele nas campanhas, ajudando no mandato, dando ideias, né? As últimas eleições dele, deputado, sempre fui eu que fiz a coordenação geral e sempre quis continuar e meio que ao natural, né? Depois da eleição de 2014, foi a última que ele disputou, muitas lideranças falavam que, eu acho que agora é hora de renovar, o Ricardo tá pronto, tá preparado, né? E eu fui candidato a deputado estadual em 2014, né, fiz uma boa votação, foram cerca de 32 mil votos, na época tinha uma coligação, e na coligação elegeu 3 candidatos, eu com 32, o segundo com 19 e o terceiro com 14. Foi uma boa então praticamente mesmo. Eu fiz a mesma votação que os outros 2 juntos, né? E isso me fez acreditar que eu podia dar um passo além. Já em 2015, aliás, assumi em 2015 e, se não me engano, já em 2016, né, entendi e comecei a trabalhar já com um projeto de deputado federal, que muitos achavam que era um projeto assim meio difícil de acontecer, que eu estaria dando um passo maior que a perna, né, já no meu primeiro mandato, no segundo ano já pensar em ir a federal, né, eu tinha uma eleição bem encaminhada para estadual, mas eu acreditei que daria certo, trabalhei, tive muita ajuda, muitos amigos, muitas lideranças estiveram junto conosco, e a gente conseguiu em 2018 ganhar aquela eleição, né, por uma diferença bem apertada, né, por 2 votos o meu partido ganhou a vaga contra o PT, né, o Partido dos Trabalhadores. Eu lembro desse. E isso garantiu a nossa condição de trabalhar em Brasília. Em 2019 assumi, né, como deputado federal, acho que eu fiz um bom trabalho, consegui ampliar muito a base de apoio, né, consegui passar projetos importantes, né, como o Plano de Transição Energética Justa, que sem dúvida nenhuma era uma grande pauta que corria em Brasília relacionada ao sul do estado, e eu consegui aprovar uma lei que garante aí a manutenção de 20 mil empregos na nossa região, né? Corresponde a 15% do PIB da economia do sul catarinense, com impacto direto em 15 municípios, né? E numa eleição que a maioria dos deputados caíram, né? A metade dos deputados catarinenses não se reelegeram, né? E se você tirar... E deputados que haviam sido eleitos com votações, assim...
né, estrondosas em 2018. Exatamente. E uma eleição que estava muito polarizada, né? Que poucos que não estavam entre PT e PL conseguiram melhorar a votação. E eu consegui fazer uma votação melhor, aí já sobraram muitos votos, né? E a gente agora segue trabalhando. Não foi só com 2 votos. Agora foram quase 20 mil. E a gente segue. Naquele momento em que quando tu foi eleito, né, e que aconteceu isso, a deputada que não se elegeu foi a Ana Paula Lima, né? Sim, naquela de 2018, sim. E aconteceu teve uma ação ali, né, tentando conseguir a tua cadeira. Sim. Teve, né? Teve, mas não tinha base legal nenhuma, né? Não chegasse a ficar com receio de... A gente sempre fica, né? Acho que mesmo que eu não tinha nada a ver com uma ação minha, né? Eles queriam validar alguns votos de uma candidata que não tinha entregado a documentação. E a gente sabe quando tu vai participar de um concurso, de um vestibular ou de uma eleição, se tu não entrega a documentação completa, tu tá fora, né? E eles quiseram validar os votos de uma candidata que não tinha entregado a documentação. Queriam receber um prêmio da loteria sem ter pago o bilhete, né? Mais ou menos isso. Então foi isso. E claro que eles têm muita força lá em Brasília, né? Nesses tribunais superiores. Então a gente teve que se defender também, teve que trabalhar bastante e conseguimos garantir o mandato que, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para Criciúma e para o sul do estado. Só a lei de transição energética, sem dúvida nenhuma, foi algo que a região precisava e esperava há muito tempo, nessa continuidade, e a gente conseguiu aprovar. Então eu acho que me deu uma satisfação muito grande ver que aquele mandato, a confiança das pessoas e o voto, né, sem dúvida valeram a pena. Tu acha que esse projeto da lei da transição energética justa foi o teu grande projeto nos mandatos? Tu considera? Como deputado federal, sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi o grande projeto do mandato passado, não só meu. Foi algo que impactou diretamente aqui toda uma região, né? Então você sabe a dificuldade de um deputado de aprovar alguma coisa em Brasília. São 513 deputados, muitos deputados passam lá alguns mandatos e não conseguem aprovar nada, e a gente já no primeiro mandato aprovou um projeto que tinha um impacto gigantesco em toda a nossa região. Então, sem dúvida nenhuma, é algo que me dá muito orgulho. Por que isso acontece, de que alguns deputados conseguem passar muita coisa e alguns ficam lá trancados e não vai? É falta de força política do deputado, que às vezes não tem essa habilidade de articular, de bater nas portas certas e defender o projeto? É por isso? Olha, é difícil de eu dizer por que não, mas sem dúvida nenhuma, saber as portas que a gente tem que bater é fundamental, né? A gente conseguiu aprovar aquele projeto em uma semana, na Câmara e no Senado. Foi bem rápido. Então foi, né, e não foi algo que naquele momento eu tive. A pessoa que estava presidindo a Câmara naquele momento era o Marcelo Ramos, o deputado Marcelo Ramos, que era o vice. Ele ia retirar de pauta, na hora eu fiquei sabendo, fui lá, falei com ele, e a gente, por sorte, já tinha uma amizade, ele já tinha vindo a Santa Catarina, passado um final de semana aqui, e eu tinha com a família, e eu fui junto com a família, porque a gente já era amigo. E fui lá falar com ele, olha, isso é fundamental para minha região, não tira isso de pauta. E era assim, a última semana do ano, no outro dia chegava o Lira e daí teria uma série de pautas importantes para ser votadas na última semana. Então ele botou, foi aprovado, né? E aí a gente soube achar o caminho também para pautar no Senado naquela semana, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem que saber onde bater, as portas que têm que ser visitadas, né? E tudo isso sempre gera um comprometimento também, né? Com certeza. Antes de a gente voltar porque eu quero saber mais do seu Altair e da relação com a cidade, mas antes disso eu quero saber o seguinte: em que pé que está esse projeto? O que está acontecendo agora? Como é que ele está saindo do papel? Bom, tem a condição legal, né, para essa continuidade que a lei proporciona, né? No governo ele foi sancionado pelo presidente Bolsonaro em 6 de janeiro, por acaso ainda o dia do aniversário da nossa querida Criciúma, e foi sancionado por ele de 2022, né, o ano da eleição. Foi criado um grupo, um comitê para discutir, para elaborar um plano. No final de 2022, em dezembro, esse plano foi elaborado. Em 2023, ele passou um tempo parado, mas agora há poucas semanas o Ministério da Casa Civil indicou os nomes para dar continuidade a esse plano. E claro, isso também circula bastante na secretaria aqui no estado, também tem uma participação importante do governo do estado, que inclusive eu vou querer estar envolvido, né? E é um plano para pelo menos até 2040, né?
Então, tá bom. Agora vamos voltar um pouquinho para Criciúma, para a história da tua família, a história do teu pai enquanto prefeito, da dona Sandra também, com Criciúma. Que outras lembranças tu tem de ambos, dos dois? Muita coisa, né? Não só dos meus pais, do meu avô, Alcino Zanata, que era um comerciante, aqui na loja, ficava aqui do lado, aqui próximo ao estúdio, aqui na Marcos Rovares, então tinha muitas lembranças ali na loja dele, cresci frequentando a loja pelo depósito, né? Então, uma pessoa também que me ensinou muito, meu avô Alcino, e com o pai é isso que eu te falei, né? Sempre muito na vida pública e eu sempre querendo participar junto com ele, né? A minha mãe também sempre apaixonada pela educação, né? Acho que desde criança ela sempre deu aula, trabalhou em escola pública, em escola privada, foi diretora de escola, foi diretora da Secretaria de Estado da Educação, foi gerente regional de educação, depois foi do Conselho Estadual de Educação, ficou lá 24 anos, né? Então ela tem uma pauta apaixonada pela educação e é algo que ela trabalha até hoje, mesmo sem estar trabalhando, ela está sempre falando em educação, né? E eu, claro que aprendi muito com ela e vejo a importância da educação na vida das pessoas, né? A educação transforma, né? Não só a vida de cada um, mas transforma um país, né? E falando de educação, a mãe chegou inclusive a ser senadora da República. Foi a 11ª mulher do Brasil a ocupar uma cadeira no Senado Federal. Então isso, sem dúvida nenhuma, também é motivo de orgulho para nossa família, né? E muitas lembrança de ir no jogo do Criciúma, que a gente ia muito, né? O pai sempre tinha... Acho que é algo que passa de pai para filho, né? Eu vejo agora o Antônio também sempre querendo ir, e às vezes a gente não está em Criciúma, né? E dá uma pena de não poder ir com ele, porque ele mesmo, sem eu estar junto, ele acaba indo com alguém. Mas eu gosto muito de poder levar ele para o jogo, porque a gente vê a alegria, né? E o Criciúma numa fase boa como tá, vencendo os jogos, né? E eu me lembro muito da época do pai, que o pai também sempre levava nos jogos, né? Fomos campeão da Copa do Brasil, fomos para a Libertadores. Então, acho que tem muitas lembranças felizes. Meu Deus, eu acho que muita coisa boa para ser lembrada. Quando eu conversei com a dona Sandra, tem episódio disponível, inclusive, aqui, é só quem está acompanhando pelo Spotify ou pelo YouTube tá salvo aqui nos arquivos. Mas ela me contou uma história de que eu perguntei como é que a senhora conheceu o seu Altair, né? Que depois veio a ser prefeito de Criciúma. Ela contou a história e disse que ela casou não imaginando que ele iria para a política como foi. E aí eu quero saber, a tua esposa, quando vocês casaram, tu já estava na política? Ela já sabia que tu ela era já sabia. Então tá. Então, sabia e é uma grande incentivadora. Então tá bom. Então, gosta ajuda muito na eleição, se envolve, acompanha minha mãe na visita aos clubes de mães, clubes de idosos, gosta muito, e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que para alguém poder estar na vida pública, tem que ter não só o consentimento, mas a participação da família, porque é algo que a gente tem que se dedicar. Todo mundo, né? Tem que se mergulhar na... Não tem como tu seja deputado, prefeito, enfim, qualquer que seja a função pública, sozinho, né? Claro. Sozinho, que eu digo, se você tem alguém, mas se a pessoa não participa, acho que fica mais difícil, E são compromissos à noite, final de semana, né? Então é fundamental que ela possa acompanhar sempre que pode, e quando não pode, mas que entenda a importância e a necessidade que a gente tem, né, de estar, muitas vezes, saindo do convívio familiar para ir trabalhar no final de semana ou num dia à noite, né? Mas ela gosta, ela participa e tem me ajudado muito nessa caminhada. Deputado, eu tenho observado que o senhor tem caminhado muito para o Criciúma inteira, tem estado mais presente em Criciúma. Que Criciúma o senhor tem encontrado na rua? Olha, por onde eu tenho passado, né, eu tenho encontrado um apoio muito grande, assim, um sentimento muito bom em relação ao nosso trabalho. E sem dúvida nenhuma isso é fundamental e é uma energia muito grande para a gente continuar. Eu tenho visitado muito, né, os bairros, o centro da cidade, né, e tenho recebido muitos estímulos. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê que está no caminho certo. Então eu fico muito feliz, né, e ver, né, que estou conseguindo fazer o que eu me dispus a fazer e fazendo com qualidade. A gente tem abordado aqui na programação da Som Maior, no programa do Adelor Lessa, enfim, algumas questões partidárias, né? E uma delas é justamente sobre a disposição, a vontade que o senhor tem de ser prefeito de Criciúma. Quando que nasceu essa vontade?
Desde criança. Não, efetivamente, por exemplo, desde criança. Serei candidato a deputado estadual e depois a deputado federal, mas já tinha essa vontadinha ou a coisa foi nascendo efetivamente depois, assim? Não, a vontade vem desde criança, né? E por conta disso eu procurei me preparar para isso. Então eu comecei a minha vida na iniciativa privada, cuidando da loja, que era do meu avô, né? Que esse ano fez 76 anos de história aqui na cidade de Criciúma, né? Procurei primeiro ter mais uma, como é que eu vou dizer? Você trabalhou na loja? Sim, trabalho até hoje. Quando eu posso, eu dou uma passada lá. Que horas? E a minha esposa que administra, que está lá sempre no dia a dia, né? Então, procurei começar minha vida na iniciativa privada para que, quando eu pudesse participar da vida pública, eu não dependesse da vida pública. Eu acho que o político não pode ser uma profissão. A gente tem que fazer política porque tem vontade de servir, porque tem vontade de fazer diferença na vida das pessoas, de melhorar a vida das pessoas, né? E não tratar a política como negócios, é isso? Exatamente. Política não pode ser negócio, né? Política é um sacerdócio, pode-se dizer. E quando eu casei, que a minha mulher começou a trabalhar lá comigo também, e eu vi que era o momento que eu poderia entrar na vida pública. Então, como eu falei, fui candidato a estadual, a federal, né? Agora novamente a federal. E isso tudo eu sempre achei que era uma preparação para quando chegasse o meu momento de tentar ser prefeito da minha cidade, porque eu acho que eleição, principalmente uma eleição majoritária, a gente tem que esperar o momento. Uma eleição majoritária não nasce da vontade de 2 ou 3 pessoas. Uma eleição majoritária tem que nascer da vontade, do sentimento do povo de uma cidade, de um grupo, né? E eu tô vendo que esse é o momento. Por onde eu tenho andado, né? E aí que eu acho que no ano passado, né, após a eleição de deputado, eu vi que esse momento tinha chego. As pessoas começaram a te abordar? Muito. Diariamente, frequente, várias vezes ao dia. Se eu vou numa comunidade, numa festa de bairro, são dezenas de pessoas que falam assim, é a tua vez, agora, né, vamos para prefeito, vamos continuar o trabalho do Altair. Se tu fizer X% do que teu pai fez, tá mais do que bom. Eu ouço isso frequentemente, né? Então, acho que eu estou preparado, né? Eu acho que os mandatos de estadual, de federal, me ajudaram muito nisso, né? Porque eu sei que eu tenho um compromisso muito grande. Se eu tiver a alegria e a honra de ser prefeito criciumense, vai ter uma cobrança também muito grande, e vão me comparar ao meu pai. Eu ia te perguntar isso, está preparado para a comparação? Sem dúvida nenhuma. Inclusive assumir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, eu acho que também é importante nessa preparação para onde eu chegar na prefeitura. Em que sentido? No sentido que eu tenho uma experiência na iniciativa privada, tenho uma experiência pública no legislativo, mas eu ainda não tinha uma experiência no executivo. E isso vai me ajudar muito a conhecer também uma máquina, né, pública no setor executivo, mas também criar relacionamentos lá dentro, conhecer, né, quem comanda a educação, a saúde, né, a fazenda, o próprio governador, né, tá mais próximo, né, para, se eu tiver a alegria de ser prefeito, também saber onde buscar junto ao governo do estado, tão importante. Então, por isso, eu recebi o convite do governador Jorginho Melo, aqui, que eu agradeci muito, pensei bastante e decidi aceitar, porque eu acho que é um passo importante nessa caminhada, não só para ser prefeito, mas para poder fazer um grande mandato que Criciúma tanto espera e merece. Quando o governador te fez o convite, deu frio na barriga? deu algo assim, tipo, será que eu vou, será que eu não vou? Ou foi tranquilo de decidir? Não, quando ele fez o convite foi tranquilo. Mas daí a gente tem que pensar bastante, né? Então, sim, é que deu frio na barriga. Pensar bastante, ver o que pesou. E eu acho que é fundamental ter essa experiência no executivo. Eu acho que vai ser bem importante. É uma pasta que tem muito relacionada aqui ao sul catarinense, né? Ao projeto aliás, a lei de transição energética, que tem entre os seus tripés o social, que eu sempre falei que é o mais importante, mas tem também o econômico e o ambiental, né? Então é importante, eu acho que a gente vai poder acrescentar muita coisa, né, participando. Mas eu vejo que a gente tem que trabalhar muito essa questão ambiental, respeitando todas as leis, né, cuidando do meio ambiente, que é fundamental, mas poder trabalhar e estar próximo, por exemplo, da defesa civil. Porque uma licença, às vezes, para desassorear um rio, que, se for feito, vai evitar enchentes, não pode demorar o mesmo que uma licença para fazer um loteamento, por exemplo, porque existe interesse público. E a gente tem que focar no que tem interesse público. Eu estive falando com uma pessoa essa semana que me falou que mora em Biguaçu e que, por conta das chuvas, como o rio não está desassoreado,
qualquer chuva alaga todo o bairro dela. Então isso a gente tem que focar, né? Também trabalhar em conjunto, por exemplo, com o turismo. Eu tive semana retrasada no meu gabinete um pessoal de São Francisco do Sul, que tem um projeto de modernização da Orla, que é uma cidade turística, é a terceira cidade mais antiga do nosso país, né? Uma cidade linda, mas que está lá engalhada na licença ambiental. Então isso também tem que ter, porque a gente precisa movimentar a economia. Claro que, porque isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai melhorar a vida das pessoas, né? Então a gente tem que trabalhar isso. O desenvolvimento sustentável também tem que ter. Um empreendimento que vai gerar 400 empregos tem que ter prioridade. Eu penso assim, né? Claro que a gente vai construir isso junto com os técnicos, né? Sempre respeitando muito as leis, mas dando agilidade naquilo que tem interesse público para Santa Catarina e, óbvio, também para o Brasil. A estrutura de uma Secretaria de Estado, né, dentro da sua perspectiva, ela é uma mini prefeitura, basicamente, né? Porque parecido. Vai ter uma pauta única, né? Que ali é o meio ambiente, ela tem que atender a economia verde, que é a economia do futuro, né? A Europa se fala muito e a gente tem que começar a fomentar isso aqui também em Santa Catarina, que é um estado de belezas naturais imensuráveis, né? É um estado bonito. É um estado bonito. Para mim é o estado mais bonito do país. Isso é verdade. As praias, os serras, se você for olhar, tem tudo quanto é tipo de beleza, né? Verdade. E tudo muito perto, né? Então a gente tem que saber aproveitar isso, mas claro que sempre de uma maneira sustentável. Deputado, que avaliação o senhor faz do governo Lula e do governo Jorginho nesses 6 primeiros meses? 7, né? Porque 7 está começando agora. Olha, eu vejo o governo federal, com muita dificuldade, né? Principalmente pensar o futuro do nosso país, parece que patina, ainda não tem um projeto definido, né? E pautas assim que eu não concordo, inclusive tenho votado na Câmara dos Deputados em oposição ao atual governo, né? Não vejo que está no caminho que a gente esperava, né? Diferente do governo aqui em Santa Catarina, que eu vejo que ainda começando, né? Estamos acabando o primeiro semestre, mas vejo com muito bons olhos, senão eu também não aceitaria, né? Agradeceria o convite muito, porque eu acho que é uma honra ser convidado para ocupar uma Secretaria de Estado, mas se eu não acreditasse nesse governo, eu também não estaria ingressando nele. Acredito que tem um futuro brilhante pela frente, tem quadros muito competentes, né? E eu espero poder dar o melhor de mim aí para contribuir para que faça um governo que seja bom para todos os catarinenses. Daqui a um ano, especificamente, daqui a um ano a gente deve estar no período das convenções partidárias, a gente deve estar definindo, né, o Brasil inteiro, nos seus municípios, definindo quem serão os candidatos e tudo mais. O que o senhor espera que esteja acontecendo daqui a um ano com a sua vida política? O que o senhor espera estar fazendo? Espero, daqui a um ano? Olha, eu já falei, né, eu sou pré-candidato a prefeito municipal, né, e a gente participando das convenções, espero que seja homologado pelo partido, conforme a gente tem combinado dentro do partido, o candidato será aquele que tiver o melhor apoio popular, né, então... O senhor descarta sair do PSD? Não é a minha intenção é continuar, tenho muitos amigos, né, dentro do partido, uma base que me elegeu, né, muito próxima a mim, tem uma relação muito boa com a bancada federal, com deputados estaduais, também com a executiva nacional, né? Então, sem dúvida nenhuma, a minha intenção é continuar. E se o seu nome não for o mais bem avaliado externamente, ou seja, pelo público, pelas pessoas, pelo eleitor, como é que o senhor vai receber isso? Tá tudo bem ou o senhor vai continuar brigando para que... Não é isso que eu sinto na rua, mas como eu falei agora há pouco, uma candidatura majoritária tem que nascer da vontade das pessoas, e não de uma pessoa, ou duas, ou três, né? Então, se a população criciumense entender que não é o meu momento, eu vou esperar o meu momento, mas não é isso que eu vejo. Então, tá bom. E como é que está a relação com o PSD de Santa Catarina, com a cúpula do PSD de Santa Catarina, da qual o senhor também faz parte? Uma relação de respeito, eu sou vice-presidente estadual do partido, né? E esse acordo foi firmado, inclusive, com eles junto. Então, tá bom. Então, se tá acordo firmado, é acordo firmado. Gostou? Ficou nervoso de participar aqui? Tava tudo certo. Tudo ótimo, Maga. Conversar contigo sempre é muito bom. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Não vou fazer. Deputado, obrigada, viu, por ter participado. Finalmente a gente conseguiu um horáriozinho na agenda para fazer esse episódio do Pode com o senhor. Obrigada. Foi um prazer. Eu acho que as nossas agendas são bastante atarefadas, né? Graças Mas a eu Deus. sempre tratei como prioridade e fiquei muito feliz que deu certo nesse horário, né? Espero poder voltar.
Vai voltar. Eu ia te dizer, quando tiver novidades, conta primeiro para mim, tá? E depois eu repasso para o Adelor. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Maga. Obrigado aí pela Rádio Som Maior, também pela oportunidade, e a todos vocês aí, a equipe que está aqui junto conosco. Esse é o deputado federal Ricardo Guide, futuro secretário de Estado do Meio Ambiente, meu convidado desta semana do Ninguém Morre de Tédio. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify, e a edição desse episódio, de todos os outros, é com a Ana Clara Vasconcelos, que está de aniversário exatamente hoje. Hoje é teu aniversário, estás de parabéns, que Deus te abençoe. Uma canceriana super emotiva, super sentida, que mora no meu coração. Então deixa eu aproveitar aqui para dar feliz aniversário para Clara e também para o Adelor Lessa, aniversariante do mesmo dia. Tá feito o registro, viu? Semana que vem a gente tá de volta sem aniversariantes daí. Um beijo e até lá.